Preste muita atenção no que eu vou falar agora. Você está vendo essa entidade agora aparecendo no seu smartphone, no seu computador, na sua televisão? Pois bem, senhores, o criador deste filme, chamado Cloverfield, até uma trilogia, se baseou em 2 livros para criar essa entidade. Sabe quais foram? Primeiro, foram os livros apócrifos, bíblicos, que não fazem parte do cânon bíblico. Livros como o livro de Enoque, livro de Jazar, algumas histórias aí por trás do enredo. E também os livros que hoje em dia são considerados, mas no passado não era, apócrifo dos judeus, onde Salomão aprisionava aí algumas entidades. Essa entidade a qual vocês estão observando agora, os japoneses já relataram a presença desse ser no passado e na Bíblia é considerado um Giburim. A palavra bíblica, se é que a Bíblia de hoje utiliza esse termo. Então nós vamos falar sobre essa entidade, de onde que ela vem, porque o criador desse filme se baseou no contexto bíblico para falar sobre essa entidade. E digo mais, disse que quando essa entidade aparece, os homens desmaiarão de pavor. Então, senhoras e senhores, se você não acredita no mundo espiritual, tenho certeza que este vídeo vai ser um grande chamariz na sua vida, um grande divisor de águas. Mas eu preciso dar alguns recadinhos aqui. Primeiro, que quando você faz isso aqui não te custa nada. Você não faz ideia de como que isso me ajuda. É só você ver o vídeo anterior, onde nós batemos uma meta de 2.000 likes e o vídeo conseguiu alcançar 14.000 visualizações. Verifica se você está inscrito. E também preciso dar um outro recado muito importante aqui. Se você não conhece o nosso curso de inteligência artificial, vai estar passando uma imagem agora aqui para vocês, tá? Inclusive minha imagem está até num zoom aqui aprimorado. Eu recomendo que você conheça. Por quê? É um curso extremamente profissionalizante. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato. Tem até aqui na descrição tem maneiras de você nos encontrar. Lá nesse link é só você vir aqui em WhatsApp para você poder tirar suas dúvidas. Esse é um curso profissionalizante com certificação nacional. Você é validado e capacitado a trabalhar com inteligência artificial no Brasil. E digo mais, nós estamos trabalhando agora para que os alunos possam receber a certificação internacional. Você já viu algum curso no Brasil fazer isso? Validando o seu trabalho no Brasil e no exterior. É um curso extremamente acessível. Você recebe o meu telefone pessoal via Telegram para poder tirar suas dúvidas. Grupo de aluno, feito para quem não tem tempo, feito para você que simplesmente não tem nem computador. Hoje em dia, com acesso à internet ou um smartphone, consegue fazer praticamente tudo. Em pouquíssimo tempo, coisa de 1 a 2 semanas, você já aprende aí a trabalhar com inteligência artificial. Esse é o futuro. Eu recomendo que você participe. De pai para filho, é extremamente importante para quem trabalha se qualificar no mercado ainda mais e para quem não trabalha considerar uma nova fonte de renda. Esse é o futuro, tá bom? Pois bem, senhores, esse filme chamado Cloverfield, vou até colocar aqui para vocês verem, ó, são esses 3 filmes aqui, ó. É Paradoxo de Cloverfield. Você tem o primeiro Cloverfield, acho que é Cloverfield Monstro, e tem um outro Cloverfield, acho que é só Cloverfield. Esse filme aqui é muito importante. Por que que essa trilogia ela é importante? Eu já vou fomentar aqui no canal. Porque ele conta uma história. É um filme de terror. Eu não recomendo assistir com seus filhos. Se você tem menos de 14, 15 anos, talvez o filme seja traumático para você. Porque esse filme os caras gravam com uma câmera como se fosse em primeira pessoa. É em primeira pessoa.
E os monstros ficam vindo, os caras ficam fugindo. Então, para quem não tem um psicológico preparado, isso pode interferir na sua vida. Eu, quando eu era criança, eu tinha os meus 7, 8 anos de idade, meu pai jogava um jogo de Super Nintendo chamado Alien. Eu não sei se era Alien vs Predador, mas era alguma coisa Alien. E aí, meu pai tava no final de semana, né? Meu pai acho que foi no banheiro tomar um café. Eu sentei na frente do videogame para jogar o Super Nintendo lá. E eu tomei um susto com aquele monstro colossal indo atrás de mim, cara. E sem saber o que fazer. Aí eu comecei a chorar, fiquei desesperado. Eu devia ter os meus 7, 8 anos. E eu só fui perder esse trauma lá para os meus 16 anos. Então tem que tomar um certo cuidado. Agora, esse filme, o primeiro filme, ele vai te mostrar o que são os monstros. Lá no terceiro, ele vai te explicar a causa do problema. E eu já vou adiantar para vocês, nós vamos falar sobre a causa do problema. Mas é interessante você ver esse filme, porque o cara que desenvolveu esses monstros que vocês estão vendo aqui, isso aqui são os efeitos de modelação. O cara que desenvolveu esses monstros aqui, ele se baseou na Bíblia. Ele pegou os relatos, o profeta Isaías escreveu, meu irmão, isso aqui, ó. Isso aqui de informação. Você pega na Bíblia, tá? E só isso aqui, ó. Só isso aqui. Então o profeta Isaías, ele escreveu muita coisa. O povo judeu considera Isaías um grande profeta. E aí você pega a Bíblia e tem uma lasquinha de informação. Sendo que foi um dos profetas mais importantes da Bíblia. E aí o profeta Isaías, ele relata sobre os monstros que estão aprisionados na borda da terra. Aí você fala, não existem monstros na borda, mas você pega mapas antigos, qualquer mapa antigo, desde o Urbano Monte, qualquer um que apareça, você vai ver a presença de monstros o tempo todo, krakens e tudo mais. E esses monstros aparecem de tempos em tempos, e eles fazem uma verdadeira limpa. E a humanidade, ela presencia um verdadeiro pavor. Assim como os 3 dias de escuridão, onde os demônios afrontarão até mesmo a tua alma. E aí pegaram os relatos de Isaías, dando as características do Giburim. E quando Isaías falava dos Giburim, você tem que lembrar que a estatura no passado, os seres humanos eram maiores, não eram hoje 1,80 m. Seres humanos no passado eram gigantescos. Só você procurar o túmulo de Noé que você vai ver que tem mais de 9 metros. E aí, o que acontece? Você tem uns desenhos assim que demonstram que tipo de entidade que são essas. E aí, por exemplo, no filme mostra que, ó, sério, isso aqui não é spoiler, não é problema nenhum. Não tem nada que o ser humano consiga fazer contra uma entidade como essa. Você verá no próprio filme. Só que aí, meu irmão, entra um pequeno detalhe. De onde que essa entidade veio? De onde que essa entidade veio? Na Bíblia, o próprio profeta Isaías descreve, pelo menos os livros apócrifos, né, que foram... A Bíblia é constituída de 367 livros. Você tem acesso a 67 na Bíblia Católica e 63 na Evangélica. São 300 tipos de partes que foram removidas. Até no ano de 1500, o livro tinha mais de 70. Aí você tinha lá... Por exemplo, livro de... Cara, na Bíblia existem 2 grandes citações sobre o livro de Jazar. Você já encontrou o livro de Jazar na Bíblia? Só quem tem um exemplar de 1700 tem um livro de Jazar. O livro de Jazar fala sobre batalhas de anjos o tempo todo, sobre entidades aparecendo. A Bíblia cita esse livro 2 vezes e você não encontra ele. Enoque, por exemplo, cara, escreveu 44 livros, 43 ou 44, peço perdão. Existem 3. Os judeus têm disponível 2, os evangélicos e católicos têm disponível 1 apócrifo. O cara escreveu 40 e tantos livros. Então a coisa é desse jeito. É desse jeito. A informação vai sendo retirada. E o profeta Isaías, ele fala muito sobre o que Deus está preparando para a humanidade. Por quê? Porque a humanidade caía em transgressão. Eu não lembro se foi o profeta Isaías que Deus falou isso. Mas Deus disse assim:
Vocês são como PUTAs. Só que a palavra é outra, né? Vocês se esbaldam em pecado e quando a conta chega, não foi dessas palavras que ele falou, mas quando o problema chega, vocês clamam o meu nome. Não, eu não digo para vocês, eu não mais os ouvirei, ficarei. E foram 400 anos sem Deus conversar com essa população. Então você pega o profeta Isaías, ele fala assim: alcançai a misericórdia antes, né, antes de você bater as botas, buscai a redenção enquanto ainda é possível. Por quê? Porque o profeta Isaías ele vislumbrou para onde que nós iremos. Já pegaram, olha para vocês verem uma coisa. No ano de 2020, 2021, a inteligência artificial estava começando, estava no berço, né? Era algumas aplicações para o setor de engenharia. E aí pegaram a inteligência artificial e falaram para ela assim: ó, nós vamos deixar você rodar com todo o conhecimento da internet e eu quero que você desenvolva um projeto para nós sairmos do planeta, para que a humanidade saia do planeta e conquiste outros planetas, que a humanidade vive em outros planetas. Eu quero que você construa uma estrutura para a gente. Sério, isso aconteceu. Eu tenho esse documentário. Aí a inteligência artificial, meu irmão, demorou muito mais do que os caras imaginavam. Os caras acharam que a inteligência artificial não ia ser capaz ou que simplesmente tinha dado algum erro. E ela processando a informação. Depois de muito tempo, a inteligência artificial ela deu a resposta. Ó, baseado em tudo aquilo que eu vi, tudo aquilo que eu presenciei, acessando camadas da internet e da internet profunda, né? Ela falou assim: só tem uma maneira dos seres humanos conquistarem outros planetas. Só tem uma maneira dos seres humanos irem para outros lugares. É através da abertura de portais. Por que a inteligência artificial chegou nesse consenso? Porque a expectativa de vida de um ser humano é 90 anos. Um cara bem de saúde, um cara torado, 90, 100 anos, um cara torado. Se o cara tiver uma boa genética, uns 120. Mas a expectativa média ponderada é 70, 80 anos. Já tomando o seu remedinho, meu irmão. Agora, se imagina, se a viagem da luz assim, é uma super velocidade, mas para você ir de um planeta para outro é tão distante, mas é tão distante que se demorar 100 anos, você não consegue chegar lá. Você já chega virando farinha. Então, a viagem para outros planetas, através de uma nave espacial, é só em Star Trek, Star Wars, é só em filme. Porque o ser humano não consegue chegar. Aí, a inteligência artificial ainda falou: não adianta colocar o ser humano em criogenia, não adianta colocar o ser humano, porque a distância é muito longa. Não se sabe, o cara 400, 500 anos adormecido. Não se sabe, porque se você pegar um frango e botar no seu congelador, ele vai durar ali muito mais do que o frango no ambiente. Você comprou um frango no açougue e você deixou ele na sua mesa, cara, eu não dou 24 horas para ele apodrecer. Agora, se botar no congelador, ele vai demorar, às vezes demorar 30 dias para poder apodrecer, ou até mais. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Um frango que está há 10 anos no congelador, você acha que ele está bom? Você acha que ele está bom ainda para ser consumido? Não vai estar bom. Vai se perder as propriedades nutricionais. Existe uma decomposição na parte gelada. Então a gente coloca no menos 0 graus, lá, o zero absoluto, não sei o quê. E aí, quando você coloca no zero absoluto, o metal vira quebradiço. Tudo fica quebradiço. A ligação das moléculas se quebram. É impossível de você recuperar. Então não tem como vencer o tempo. O Senhor do tempo é pior do que o Senhor da morte. Ele vence todo mundo. E aí a inteligência artificial chegou à conclusão, baseado na realidade que lhe foi apresentada, que a única maneira dos seres humanos viajar é através da abertura de portais. Aí a inteligência artificial ela deu um modelo matemático de como que seria a abertura de portais. E aí, cara, você pega, por exemplo, a cosmologia hindu. Cara, a coisa mais bizarra do mundo. Quer ver? Tem uma roda, tem um nome. Eu vou esquecer o nome que fala, mas tem um nome de uma
tem um nome de uma flor em hindu que a inteligência artificial fez exatamente igual. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Samsara, isso aqui, ó. É mais ou menos isso aqui, só que num modelo 3D. É mais ou menos isso aqui, ó. Cosmologia de... Vamos ver se a internet irá nos contemplar com a verdade ao menos uma vez, ou será que ela vai pular fora aqui, né? Não vai ter. Já removeram tudo, né? A internet, cada dia que se passa. Inclusive, esse aqui é meu vídeo, né? Se não fosse eu publicando alguma coisinha aqui, o negócio tudo ia sumir. Mas é basicamente o seguinte, ó. Deixa eu ver se a gente aparece com a informação correta aqui. Esse aqui, infelizmente, vai ter que ser o modelo mais correto, ó. Já ouviu falar de cabala? De cabala, mais ou menos? É mais ou menos como uma cabala. A inteligência artificial chegou à conclusão que você tem vários planetas. Tem aqui, vou colocar como cosmologia nórdica. É a menos pior, né? É a menos pior. Não era bem... Na verdade, eu vou ter que usar outro buscador, né? Porque do jeito que os caras estão aqui, eu não vou achar nada. Não vou achar nada. Cosmologia nórdica. Vamos ver se a gente acha aqui. Aí, ó. Pelo menos esse aqui, pelo menos, não sacaneou, né? Olha só. O que a inteligência artificial ela fala? Ela fala o seguinte. Você considera outras dimensões como fator variável, quarta, quinta, sexta, sétima dimensão, e você cria um tipo de portal, um Stargate. E aí, você quer sair da Terra para ir para outro planeta, você utiliza um portal. É muito mais rápido. Por quê? Porque no portal, você atravessou o portal, se demorar 10 mil anos para você encontrar um planeta, no portal, no momento que você atravessar o portal, você chegou no local, não demorou nem 5 minutos. E a fonte energética para abrir um portal, apesar de assustadoramente grande, é menor do que demorar 10 mil anos com o motor no talo, entendeu? Então foi assim que ela chegou. E aí ela fez um modelo de como que as coisas seriam. E esse modelo que ela fez é exatamente como a cabala. Exatamente, cara. É uma incrível semelhança com a cabala. Mas aqui a gente não vai achar esse modelo, não. Mas é incrível semelhança. Que você atravessa portais. E aí, cara, os caras falaram assim, pô, isso é inteligência. Você pega o cérebro mais inteligente da Terra, com acesso a informação ilimitada, inclusive em camadas subterrâneas de conhecimento que nós ainda nem sabemos. E ela fala exatamente tudo que as cosmologias antigas falavam. Olha só, cosmologia, vamos colocar aqui de hindu. Vamos ver se vai aparecer aqui. Porque os caras tiram tudo. Aqui, ó. Isso aqui, ó. É isso aqui que eu queria mostrar. Aqui, ó. Esse é o modelo que a inteligência artificial fez. Ela descreveu esse modelo, cara. A inteligência artificial descreveu esse modelo. Falou assim, ó, você tem que considerar o planeta dessa maneira, você tem que considerar outros planetas para cima e para baixo. É como se fosse um elevador. O que a inteligência artificial falou? É como se fosse um elevador. Esse elevador vai para cima e vai para baixo. Vai para o lado e vai para o outro. É como se fosse um elevador no formato de X. Você quer ir para outro planeta? Você pega o elevador e vai para baixo. Aí você passa para uma dimensão para baixo. Então foi dessa maneira que a inteligência artificial fez. Aí, cara, você pega esse mapa do hindu, tem mais de 5 mil anos. Esse mapa dos hindus tem mais de 5 mil anos. Hoje, no ápice da compreensão humana, no ápice da evolução humana, hoje, com a tecnologia que nós temos, os caras conseguiram provar que o mapa hindu estava correto. Com o mapa de Enoque tem o mesmo mapa. Estava correto. Dante Alighieri, 500 anos atrás. Você pega aí o Etidô Dorpá. Você pega aí o The Smoke God, os livros famosos que foram proibidos. Meu irmão, é o mesmo modelo. Ou seja, para você viajar para qualquer lugar, outros planetas, somente atravessando portais. Somente atravessando portais. E aí volta aquela história, agora que você tá entendendo o assunto,
nós precisamos falar sobre isso aqui, ó. Agora que você está entendendo o assunto, nós precisamos falar disso aqui, ó. Por quê? Qual é a próxima dimensão que está próxima da nossa? Cada dimensão que você viaja, você precisa de energia. Então, por exemplo, para você ir para cima, para você ir para uma dimensão que é superior à nossa, que a galera já está na quarta, quinta dimensão, não sei o quê, você precisa de um poder energético muito grande. Um poder, não sei se essa palavra existe, mas incomensurável. Um poder que ainda não descobrimos. Agora, para você ir para baixo, todo santo ajuda. Para baixo é muito mais fácil. Então, para você ir para baixo, o fator energético é mais fraco. Para dimensões que são inferiores à nossa, abrir-se um portal é muito mais fácil. E aí, meu irmão, você acha que os caras estão fazendo o quê? Adivinhem vocês. Adivinhem vocês. E esse filme cita muito bem isso. Os caras vão abrir um portal e dá no que deu. E adivinha quem falava sobre isso? O profeta Isaías. A coisa é tão sinistra, mas tão sinistra, que o livro de Enoque é levado aos céus. Quando se fala levado aos céus, levado a outras dimensões, ok? E aí Enoque vê uma dimensão que não é o inferno. Não é o inferno. Porque existe um local que é provisório. O pessoal chama de purgatório, tá? Não quero entrar nessa pauta, mas suponha que a pessoa perdeu a salvação, ela vai para esse lugar. Depois que o mundo acabar, vai ter um julgamento. Todo mundo vai ficar na presença de Deus no julgamento, ok? Essa pessoa, se for condenada, vai para outro lugar. Ela não volta para o lugar que estava antes. Aquele lugar é provisório. Esse lugar provisório está na nossa realidade. Porém, para onde ela vai, não está na nossa realidade. O livro de Enoque cita que esse lugar onde as pessoas vão está fora da nossa realidade. É para uma outra dimensão. E aí, o anjo, um anjo sentinela, que é um anjo de combate. Quando nós falamos de anjo sentinela, pessoal, nós estamos falando de um anjo que tem 2, 3 mil metros de altura. Eu acredito que a estatura do anjo sentinela só perde para os ofanins, que são colossais. O resto, os santos sentinelas são anjos de guerra. São anjos, são como se fossem soldados de guerra de Deus. Eles são muito assustadores, mais do que os querubins. E o livro de Enoque fala sobre eles. Tanto é que Enoque, quando o viu, surtou lá. E aí, esse anjo leva Enoque e mostra de longe, tipo assim, mas muito longe, mas fala, Enoque, você tá vendo aquele lugar ali? Aí, a descrição de Enoque parece um buraco negro, porque não tinha luz entrando ali dentro, era um sentimento terrível de tristeza, de remorso, e era uma coisa terrível. E aí, fala, aqui não tem a presença de Deus, né? Ele falou, esse é o lugar que vai os anjos que serão condenados. Esse é o lugar, esse lugar tá nessa realidade, mas quando aconteceu o julgamento, esse lugar vai sair daqui. E ele falou, eu tô te mostrando de longe. Se eu avançar mais alguns metros, eu não consigo voltar com você. Nem eu, que sou anjo, consigo voltar. Você vê o nível que era o lugar, meu irmão. E Enoque, para visitar esse lugar, ele teve que receber uma bênção especial. Por quê? Porque essa bênção especial limpa os pecados. Porque se ele tivesse pecado, já seria arrastado. Então, pra você ter ideia. E aí, algumas literaturas antigas consideram esse lugar como Abaddon. Dum de inferno. E Aba é o lugar do Criador. Foi criado o inferno pelo Criador. Pior do que o Sheol, o Hades que você conhece. E aí existem entidades que vivem ali dentro. Entidades, só que lá nesse lugar não cresce árvore, não cresce pé de fruta, não tem água, não tem oxigênio. Esse é um lugar que não tem as coisas convencionais da nossa... Então, como é que os seres que ali dentro sobrevivem? Através da energia. E que tipo de energia? A sua.
Porque se você perde o jogo da vida, quando você é condenado, você vai para esse lugar. E a sua alma, ela é eterna. Nunca esqueça disso. Deus criou os seres humanos conforme a sua imagem e semelhança. A presença e plenitude de Deus está dentro de você. Isso lhe garante, lhe compete a eternidade. Somente existe para você a primeira morte, não existe a segunda. E por isso que a coisa é muito séria. E aí, quando você vai para esses lugares, não existe segunda morte. A presença e plenitude e virtude que está dentro de você é de Deus. E aí, esses seres se alimentam de energia. E a única fonte de de energia que existe é dos seres humanos que vão para lá e dos anjos que vão para lá. Nem os anjos querem ir para lá. Tu pega o livro de Enoque, até os anjos estão temendo esse lugar. São entidades que foram criadas, que vivem nesse lugar e que simplesmente se alimentam da energia dos seres humanos. Não é do fator biológico, é da energia. E aí entra um detalhe que é ainda mais pior ainda. Entra um detalhe que é colossal. Porque se essas entidades se alimentam da energia dos seres humanos, imagine só se elas entrarem na nossa realidade. Imagine se elas entrarem na nossa realidade. E adivinha o que os caras estão fazendo. Toda vez que tem um eclipse, que o sol é encoberto, essa garotada eu vou só botar uma imagem aqui. Essa garotada do CERN, toda vez que tem um eclipse, alguma coisa, essa garotada vai lá e faz um ritual e ativa o acelerador de partículas. Aí alguma entidade dessa escapa de lá e vem para cá. Entidade essa com muito conhecimento, muita sabedoria, não a sabedoria convencional, mas uma entidade que não tem limitações biológicas. Ela vem para cá e simplesmente ela passa a ser cultuada. Iemanjá e não sei o que, tudo isso aí que veio para cá. Aí diz Enoque, fala, se vocês soubessem o que tem lá, vocês não viriam. E os seres humanos têm limite para fazer cagada? Você acha que o ser humano tem limite? Olha lá, você acha que o ser humano tem limite para fazer cagada? Não tem, cara. O ser humano não tem limite para fazer cagada. Não tem limite. E não é só isso aqui, não. Você vê lá também na Suíça, mesma coisa. Os caras fazendo os negócios lá, eu não posso nem mostrar. Então, simplesmente, cada vez que ocorre um eclipse, data de solstício de inverno, solstício de verão, cada vez que ocorre essas datas, essas entidades adentram. Só que aí existe um fator que ninguém fala, o profeta Isaías falava. Existe um fator que ninguém fala. O Sol é o nosso maior aliado. Porque essas entidades foram criadas simplesmente numa dimensão que não existe luz. Não existe luz. Depois você procura um filme chamado Um Lugar Silencioso. Essas entidades não enxergam nada. Não enxergam porque não tem luz, não tem nem olho. Elas não têm nem olho. Inclusive Stranger Things, pelo menos foi honesto, não tem nem olho. Só que elas têm uma percepção muito grande das vibrações. E depois você procura Um Lugar Silencioso, mas também é terror, né? Cara, e aí você imagina, quando se fala 3 dias de escuridão, se no momento de um eclipse, coisa de 5 minutos, já entrou uma entidade na nossa dimensão, imagina 72 horas. Aí é dito que nós iremos ser testados como nunca antes. Um dos testes, o próprio Messias fala, quando dizerem para você, eis aqui o Messias, não abra a porta. Se tiver na sala, não abra nem a porta do teu quarto. Por que ele dá uma instrução como essa? Porque quando chegar os 3 dias de escuridão, o ideal é que você esteja dentro da sua casa. Porque existe uma lei espiritual para que adentrem a sua casa. Talvez você não saiba disso, mas existem anjos da guarda. Eu não quero ficar fomentando esse assunto aqui, porque depois é polêmico, não sei o que, eu não quero falar, mas existem anjos da guarda. São anjos de uma hierarquia totalmente diferente de um querube,
que acompanham a sua vida, assim como o livro da vida também te acompanha. E aí, com todo o registro da sua vida, meu irmão, os caras contam até quantas vezes que tu fez isso. Então esses anjos acompanham a sua vida. Só que muitas vezes eles não estão ali para te ajudar. O anjo está ali para obedecer a Deus. Pouco importa você. Agora, ele tem compaixão. Se você estiver trilhando um bom caminho, ele vai pedir ao Criador para que, né, a sua vida seja mais abençoada. Mas ele não é um garoto de recados e também ele não é seu capataz. Você não vai conseguir pedir nada para ele, meu. Na verdade, você vai ter medo dele se você o ver. Então o que acontece? A sua propriedade é um bem espiritual. Para uma entidade entrar na sua casa, ela tem que ter uma permissão especial. Porque esses anjos estão ali protegendo. Você tem que espiritualmente aprovar. Por isso que você não pode deixar ninguém colocar a mão na sua testa. Por isso que você não pode falar assim... eu vou acusar os dedos, né? Você fala assim, ó, eu concedo, eu abro. Você não pode falar essas palavras. Tem palavras que são proibidas. E aí o que acontece? Nos 3 dias de escuridão, você vai ser testado. E aí, se você abrir a porta, você deu legalidade. Aí, meu irmão, aí eu não sei, eu não posso nem te dizer o que vai acontecer, que eu não sei. Mas o Messias fala, nem abre a porta. E se a sua porta da sua casa estiver aberta, nem do seu quarto você abre. Tem que esperar passar esse momento. Então é algo colossal. É algo colossal. E aí esses seres humanos, bando de velho, que fica numa ilha, né, adoram fazer esses rituais. Como se já não bastasse toda a tristeza nesse mundo, toda a injustiça, os caras ainda trazem mais entidades para cá. Né? O filho da treva, meu irmão, é isso aí. Ó. É o fruto deles. Então é isso que você tem que entender. Essa é a mensagem que se passa. É isso que você tem que entender. O filme Cloverfield, só para a gente poder finalizar aqui, o filme Cloverfield, ele foi baseado na Bíblia, cara. O curioso, tu vê a entrevista, o cara se baseou nos gaijins, nos giburins bíblicos. O cara não pegou uma história africana, o cara não pegou uma história da Marvel. Não, o cara pegou a Bíblia, cara. A Bíblia antiga, talvez aí de Nostradamus, um códex antigo. O cara ele não simplesmente inventou. E diz o cara que ele tinha esses sonhos. Aí eu tenho uns sonhos estranhos aí com algumas entidades que eu não faço ideia. E aí ele passou anos da vida dele tentando descobrir essas entidades, anos, até ele chegar nessas entidades aqui, ó. E aí ele começou a estudar alguns livros apócrifos e descobriu o profeta Isaías, que chegou a descrever em detalhes essa dimensão. E esses seres são realmente acinzentados, porque não existe sol naquele lugar para o cara ficar tostado. No filme, eles têm olhos, né? Porque assim, o cinema tem que entregar mas os caras não têm olhos, de verdade. Por exemplo, o filme Bird Box, O Estranho Thomas, Cloverfield, Um Lugar Silencioso. Todos eles são baseados numa premissa que já era, no passado, considerada como real. Para você poder entender. Só que aquilo que eu te digo, são filmes que não recomendo para filmes para adolescentes, porque são filmes de terror. E quando eu falo terror bruto. Porém, são filmes necessários para que você entenda o que lhe aguarda se você fizer cagada. O Criador, eu penso que ele não vai te mandar para o inferno porque você fez isso aqui. Mas, se você não se esforçar para melhorar, se você não redimir os seus pecados, se você simplesmente não fazer o seu melhor, você corre um grande risco. Tá entendendo? Então, o interessante é você garantir que você não vá para esses lugares. Porque o inferno hoje, que é considerado como Hades, é fichinha de perto para onde os caras vão. Sem brincadeira. Por isso que existe uma... Inclusive, o
próprio Jesus pregou no inferno 3 dias. Por que Jesus foi pregar no inferno? Para que Jesus prega para morto, se o morto não teria direito à salvação? Porque aquele lugar não era o lugar definitivo. O lugar definitivo, meu irmão, é assustador. É assustador. Por isso a extrema importância de saber a verdade. Aquele que sabe a verdade não comete o mesmo erro, tá? Fica uma dica para você. Mas antes de você ir embora, vai deixando aquele maroto, verifica a sua inscrição. E eu recomendo que você conheça o curso de inteligência artificial profissionalizante, certificação nacional, capaz de mudar a sua vida. Está aqui na descrição. Se tiver dúvidas, é só você entrar em contato que um de nossos colaboradores vai poder te auxiliar aí, tá bom? Vou ficando por aqui. Fique na paz.